A Índia, o senhor acabou de dizer que a Índia devia ser assim uma espécie de modelo de política externa para o Brasil, né? E realmente a Índia vem tendo um protagonismo cada vez maior no mundo e agindo com independência. Não se curva nesses blocos anti-Ocidente, tem uma boa relação com os Estados Unidos. Aliás, se tem um país hoje que é muito cortejado, inclusive, pelos Estados Unidos, é a própria Índia, né? O que fez a Índia ter esta posição no mundo tão diferenciada? É essa visão de longo prazo? É uma visão estratégica de que ela sabe onde ela está no mundo e onde ela gostaria de estar daqui a 25 anos? Por que a Índia se destaca desses demais países, vamos dizer assim, desse bloco não ocidental? Eu acho que é um pouco por tudo isso, inclusive porque ela tem uma rixa, né, uma luta na fronteira com a China. Uhum. Ela teve que desenvolver todo o programa de defesa, né, que nós não fizemos. Eles têm uma indústria de defesa muito importante. Se associaram à Rússia, compram muita coisa, equipamento militar da Rússia também. Então, a China, e ela protege as suas debilidades. Quer dizer, elas proibiram agora a importação de açúcar. Por quê? Porque a Índia e o Brasil são os dois maiores produtores de açúcar no mundo. Por quê? Porque eles privilegiam o mercado interno e estão usando agora o etanol, junto com o Brasil. Então, uma parte da produção de açúcar vai para o etanol. Já estão lá com 10% nos carros flex, né? Estão com etanol. Então, eles têm prioridades, entendeu? O problema é esse. Apesar de, eu digo que a Índia tem uma política muito eficiente para as mudanças que houve no mundo, apesar das dificuldades. Quer dizer, nós não temos os problemas que a Índia tem. A Índia tem problemas étnicos, problemas religiosos, os muçulmanos querem se separar da Índia, teve o problema do Paquistão, tem esse problema, essa guerra na fronteira com a China, que eles estão procurando resolver. E a Índia, ela consegue, como você falou, ela consegue participar de tudo. Ela tem essa rixa com a Índia, mas está nos BRICS. Ela está associada aos Estados Unidos no Quad, que é um acordo estratégico com o Japão, com a Inglaterra, por causa de Taiwan, o Mar do Sul da China. Ela está associada à China em vários acordos comerciais lá na Ásia. Então, a Índia, eu acho que nesses anos todos de independência, e ela lutou pela independência também, né? Ela tinha o objetivo da independência. Ela identificou os seus interesses e vai atrás dos seus interesses, coisa que aqui no Brasil a gente não define. Se você perguntar quais são os objetivos nacionais, cada um vem com uma ideia, sobretudo agora que o país está dividido, não é impossível você traçar um projeto nacional dentro do Congresso, porque cada um virá com uma ideia, entendeu? Essa divisão interna torna muito difícil você imaginar que o governo, que o Congresso vão aprovar um projeto nacional. Não existe, na minha visão, é impossível isso dentro do sistema político que a gente tem. Mas o que não impede da sociedade civil discutir quais são os efetivos interesses brasileiros. Você tem o interesse do desenvolvimento, não é? Com o crescimento, com a simplificação, com a política industrial, com tudo que você quiser, e você tem o interesse da segurança interna e da segurança externa. Esses são os grandes objetivos nacionais. Se a gente tivesse consciência disso, você facilitaria uma série de reformas que estão sendo feitas gradualmente. Nós fizemos a reforma trabalhista, fizemos previdenciária, agora estamos fazendo a reforma tributária, mas isso vem com muito atraso. Por isso que nós temos uma economia que cresce pouco e de maneira não sustentável, porque ela cresce um ano, cai outro, e não é uma crescimento, ao contrário da Índia, que a Índia tem um crescimento de 6%, 7%, esse ano vai ter um crescimento de mais de 7%, vai ser o país que mais cresce daqui. A Índia já é o 5º país mais importante, eu acho que mais 10 anos, ainda vai ser o 3º país, quer dizer, você vai ter a China, os Estados Unidos e a Índia. Dentro dos BRICS você vai ter 2 países maiores economicamente do mundo, entendeu? E o Brasil está entre os 10, né? Nós somos o 8º hoje. Então, apesar de tudo, o potencial da economia é tão grande que, apesar de tudo que a gente acompanha aqui, o Brasil ainda é a 8ª economia do mundo. É verdade.
mas talvez uma região do mundo hoje que mostra esse descasamento de uma visão estratégica de país com a sua política comercial é a postura do Brasil no Oriente Médio, né? Nós temos uma longa tradição apoiando Israel, desde o Oswaldo Aranha, grande Oswaldo Aranha, a criação do Estado de Israel, e sempre mantendo excelentes relações diplomáticas e comerciais com o mundo árabe, na região do Oriente Médio. E agora, de novo, a política deu um cavalo de pau à política externa, no sentido praticamente criando essa animosidade com Israel e se posicionando apenas na defesa do Estado palestino e ignorando essa mudança de contexto no Oriente Médio. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no Oriente Médio hoje é como o mundo árabe descobriu a importância de Israel como um fator de estabilidade na região e não de instabilidade. Como o senhor vê a postura do Brasil no Oriente Médio, tanto do ponto de vista político como comercial? Bom, eu acho que o caso de Israel é o mesmo caso da Venezuela, quer dizer, a relação entre os estados vai continuar. Tem muita cooperação israelense aqui no Brasil que não foi interrompida por questões políticas, né? Houve uma interferência agora na venda, né, de equipamento militar para Israel. Quer dizer, eu pessoalmente acho que o Brasil, coerente com a minha atitude da equidistância e tal, o Brasil não devia se meter nisso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma posição a favor da negociação, a favor contra os ataques terroristas, contra o excesso que está sendo feito lá, mas a gente não devia tomar partido. Você pode calibrar como os outros fazem. A Índia nunca foi... Você não vê nenhuma declaração da Índia sobre nenhuma guerra. O Modi, o primeiro-ministro da Índia, esteve na Ucrânia e na Rússia agora, o mês passado. Há 2 anos tem guerra lá e eles nunca se meteram, entendeu? E quando ele foi numa semana na Ucrânia, foi primeiro na Rússia, depois na Ucrânia, numa semana seguinte da outra, que é para mostrar a equidistância. Nós devíamos fazer a mesma coisa. Agora, em relação a Israel, inclusive porque você tem uma comunidade israelense aqui no Brasil, que é importante, como você tem uma comunidade árabe, por isso você tem que ter uma posição de equidistância. Eu acho que, tanto na guerra da Ucrânia quanto na guerra do Oriente Médio, a posição nossa devia ser de equidistância, reconhecendo as dificuldades do que está acontecendo, mas não querer interferir, como a gente quis interferir nas 2 guerras. O Brasil não tem excedente de poder, não tem cacife político para interferir nessas guerras. Agora, embaixador, uma última pergunta aqui é o seguinte: nesta ausência de política externa no Brasil, há um crescimento da diplomacia subnacional. Os estados brasileiros estão cada vez se organizando mais, pelo menos para ter essas relações, troca comercial, educacional, pesquisa, cultural, atração de investimento. Como o senhor vê esse papel crescente da diplomacia subnacional no Brasil? Isso é capaz de suprir a ausência de uma política externa estratégica? Eu acho que sim. Quer dizer, a Constituição proíbe que se assinem acordos, né, entre estados e potências estrangeiras. Mas essa iniciativa comercial, missões comerciais, ações culturais e tal, eu acho que é muito bem-vinda, porque já que o governo federal não faz, aliás, tenta fazer, porque tem a Apex, né, tem o Ministério da Indústria com a Secretaria de Comércio Exterior, mas os recursos são pequenos. Então, se os estados têm recursos e podem fazer essas missões, eu acho que está tudo bem, eu acho que deve ser estimulado.